E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos mais um vídeo aí do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou tentar sanar um pouco a dúvida de vocês em relação à fração com números decimais. Como que eu pego uma fração, transformo em número decimal, ou como que eu pego já uma fração com número decimal e transformo em número decimal direto, sem fração. Então bora lá. Copo meio cheio ou copo meio vazio. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você acaba observando o copo. Opa! Muitas vezes vocês acabam observando o copo em que. Tá aqui o copo e aqui o líquido. E normalmente vocês observam somente a parte que tem água, sendo que em algumas situações olhar a parte que tem água não resolve. Então você tem que olhar justamente a parte sem água. E é exatamente isso que eu vou ensinar vocês agora. Eu vou ensinar vocês a enxergar algo de uma maneira que vocês não estão acostumados a enxergar quando eu falo de frações. Posso usar esse método para outros assuntos também. Mas vamos lá. Se eu tiver uma fração em que eu quero escrever número decimal logo de cara, facilita. Então, por exemplo, se eu tiver 22 dividido por 10, eu sei que vai ser 2,2. Por que eu sei que vai ser 2,2? O número 22, ele tem esse número como unidade, e o outro 2 foi infeliz, né? Ao invés de colocar o 22, eu vou colocar o 23, vai. Então, 23. E o 2 vai ser dezena. Toda vez que eu estou fazendo o 23 dividido por 10, é a mesma coisa que pegar R$ 23 e dividir para 10 pessoas. Por isso que eu sei que o resultado vai ser 2,30 para cada um. É só por causa disso. Agora, se você quiser realmente entender o funcionamento aqui, é o seguinte. Por exemplo, se eu pegar R$1, R$1 está aqui, com vírgula, e dividir para 10 pessoas, vocês não concordam que se eu pegar 1 e dividir por 10, eu posso escrever como 1,00 também? E vocês sabem que se eu pegar R$1 e dividir para 10 pessoas, vai dar 10 centavos para cada um? Então, olha só, eu vou escrever o número 100 aqui. E a vírgula no primeiro número, ela está entre o 1 e o 0. Toda vez que eu divido, significa que o número fica menor. E se fica menor, a vírgula tem que andar para a esquerda. Certo? Setinha para a esquerda. A vírgula, então, inicialmente, eu vou fazer até amarelo aqui. Ela estava nessa posição. E ela andou para a esquerda por causa disso. Porque eu dividi por 10. Como eu dividi por 10, então teve essa troca aí. E daí vou continuar as demonstrações aí para vocês. Se eu pegar então esse mesmo número e dividir por 100, então você está querendo me dizer que a vírgula vai andar mais uma casa, ela vai aparecer aqui, então vai ficar 0,01? Sim, olha só, se eu pegasse R$1 e dividisse para 100 pessoas, vocês não concordam que daria 1 centavo para cada uma? Ó, estou escrevendo 100, mas só para vocês verem que a vírgula ela estava aparecendo aqui nessa posição. Como eu tenho 2 zeros na conta, eu ando 2 casas no resultado. Ó. Uma para a esquerda, 2 para a esquerda. Então, a ideia é exatamente essa daí. E sabendo dessa informação, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar simplesmente e vai aplicar as outras frações que possivelmente a gente possa ter num exercício, em alguma coisa aí, para calcular. Então, bora lá. Se eu tenho, então, o 25 dividido por 10, eu tenho 2,5. Se eu tiver 12 dividir por 100, não tem vírgula aqui, mas eu posso imaginar como se fosse dinheiro. Então, por exemplo, 12 e 12,00 são a mesma coisa. E se eu tenho 2 zeros na conta e eu estou dividindo, significa que ele tem que andar para o lado que o número fica menor. Então eu vou escrever o mesmo número, 12,00, e vou ver aonde a vírgula estava e vou andar 2 casas de maneira que ele fique menor.
Então, por exemplo, a vírgula ela estava entre o 2 e o 0. Se eu andar para a direita, ele vale 120. E não é isso que eu quero. Ele está diminuindo. Então ele tem que andar para a esquerda. E se a vírgula estava entre o 2 e o 0, uma casa vai entre 1 e 2 e a segunda casa vai antes do 1. Então vira 0,12. Então vou apagar esses zeros aqui para não confundir vocês. Então olha só, é exatamente isso que está acontecendo. Ó. Andou 2 casas para a esquerda, ficou um número menor. Ah, então quer dizer que se eu tiver número com vírgula ou número sem vírgula, dá para fazer isso? Dá. Facilita se o denominador for base 10. Base 10, 100, 1000, ou seja, número com zero. Ah, mas se o número não for com zero? Se o número não for com zero, é notação científica. E notação científica é assunto para uma outra aula. Mas, então, quando vocês quiserem calcular fração para número decimal, vocês vão fazer exatamente desse jeito. Se for base 10, calcula e sai para o abraço. Vocês só andam a quantidade de vírgulas aí. Se eu tiver então um número... Aqui agora só uma curiosidade, não é fração. Mas se eu tiver então, por exemplo, 2,5 e eu multiplicar por 10, aqui é uma vírgula, vai dar 25. Então, se eu estou dividindo, a vírgula tem que andar para a direita. Se eu estou para a esquerda. Se eu estou multiplicando, ele tem que andar para a direita. Então, por exemplo, toda vez que eu multiplico, assim ou assim, né? Não sei como que vocês estão acostumados a ver a notação, a vírgula tem que andar para a direita. E o número, por exemplo, de 2,5 passa para 25. Percebam, a vírgula andou para a direita, então ela está aqui nesse canto. Ó. E toda vez que eu estiver dividindo, pode ser assim ou pode ser assim a notação, a vírgula, ela anda para a esquerda. Então, se o número era, por exemplo, 2,5 e eu dividir por 10, ele vai virar 0,25. Então, o conceito aí de transformar fração em número decimal se aplica com isso. Se você tiver com dúvida do que acontece jogando para a esquerda ou jogando para a direita, qual é o certo, façam isso. Faz como se estivesse multiplicando, vê o que acontece e dividir, como é a operação inversa, basta você ir para o outro lado. Então você vai facilmente entender tudo o que está acontecendo aí na hora de você transformar em número decimal. Certo, pessoal? Então é isso daí. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, fui!